Olá, alunos do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa. Tudo bem com vocês? Então, do segundo ano A, B, C, D e E. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje eu vou fazer mais uma aula, tá? Para contar como presença para vocês. Nós estamos tendo aulas diariamente, né? Como se tivesse aula, então eu estou fazendo aula hoje, né? Para vocês. O segundo A e o segundo D terão essa aula postada hoje. E as outras turmas, o segundo B e o segundo E, o A e o D vão ter hoje, o segundo B e o segundo E vão ter segunda-feira essa aula postada, tá bom? Então eu vou falar sobre a ética do discurso, certo? O que seria essa ética do discurso? É uma ética criada por um grupo de pensadores conhecido como a Escola de Frankfurt, tá? No início do século XX. Dentre eles, nós vamos ter o principal que vai sobreviver durante algum tempo, né, que ainda está vivo, é o filósofo Rutger Habermas, tá? Então ele tem quase 100 anos já de existência, mas ele continuou produzindo a sua obra filosófica na Alemanha, relacionada a essa ética do discurso. Uma ética que hoje está se perdendo dentro dos ambientes políticos e sociais, né? Que é a base do diálogo, né? Então eu vou falar muito hoje sobre a questão do diálogo, né? As pessoas estão perdendo a convicção de se fazer política na base do diálogo, que seria muito importante, né? Se as pessoas realmente aprendessem a dialogar mais. Mas realmente não é isso que ocorre, né? Que está ocorrendo? As pessoas estão buscando o seu próprio pensamento e fazendo isso valer como válido, de certa forma, perante as ideias relativas de cada um, né? Ou seja, a pessoa acha que entende muito mais de coronavírus do que um próprio médico, a pessoa acha que entende muito mais de política do que um cientista político. Então, muitas coisas, né? As pessoas estão impondo sua ignorância acima de tudo e não buscando de fato o conhecimento que deveria ser buscado como uma forma para que as pessoas realmente aprendessem de fato, né, o que é verdade, o que é verídico, né? Então a verdade está sendo mascarada, né, para o pensamento das pessoas hoje, né? É o que nós estamos vivenciando nesse sentido. Então, na primeira metade do século XX, os filósofos como representantes da escola de Frankfurt, como Horkheimer, Adorno, Benjamin e Marcuse, esclarezaram a crise da razão contemporânea, ou o chamado eclipse da razão, para evitar os irracionalismos que queriam recuperar a razão não repressora, capaz de autocrítica e posta a serviço da emancipação humana. Então, o ser humano precisava emancipar essa razão que estava colocada nele na época do iluminismo, né? Esses filósofos utilizaram o conceito de iluminismo em segundo plano, em sentido amplo, não restrito ao período histórico da Ilustração no século XVIII. Ou seja, um pensador iluminista pertence a qualquer tempo, na medida que faz uso das luzes da razão para combater as superstições, ou seja, o arbítrio do poder, e para defender o pluralismo e a tolerância. Essa tendência iluminista poderia nos ajudar no impasse da busca de fundamentos da moral. Encontramos algumas pistas do pensamento do filósofo Habermas, que desenvolveu a teoria da ação comunicativa, o conceito para compreender a chamada ética do discurso. Dessa tendência fez de Karl Otto Appel e Ernest Turgenev. A ética do discurso recorre à razão para sua fundamentação. Embora sob a influência de Kant, o conceito de razão em Habermas não se reduz à razão reflexiva, mas é ampliado a uma concepção de razão comunicativa. Não é só pensar por pensar e refletir, é fazer com que aquilo que você está pensando possa ser dialogado e refletido por uma grande quantidade de pessoas, não somente para um sujeito único. Como dizia o Kant, um sujeito único faz um determinado exemplo, mas para o Habermas não. Esta razão ela tem que ser difundida, né? Ela tem que ser espalhada e comunicativa entre eles, certo? Enquanto na razão kantiana o juízo categórico se fundamenta no sujeito, como eu falei, supõe a razão monológica. O sujeito em Habermas é descentrado,
porque a razão comunicativa se apoia no diálogo, né? Na interação entre indivíduos do grupo, pela média da linguagem e pelo discurso. Então, o discurso ele passa a ser difundido para vários. E vários podem ter diferentes discursos, mas todos eles têm que entrar num consenso, né? E quando se entra num consenso, se estabelece uma lei que ela é legítima, né? Por isso que no Congresso eles fazem um monte de discurso, mas eles têm que entrar num consenso, né? No Congresso Nacional para criar uma lei que possa ser favorável para todos os brasileiros, né? Evidentemente, a interação entre os sujeitos precisa ser feita sem pressões típicas do sistema econômico. Então a gente não tem que buscar interesses na força do dinheiro ou nos sistemas políticos que se fundamentam no exercício do poder. Nesse sentido, o mundo da economia e da política, os acordos são pactos, negociações, em que prevalecem interesses particulares, portanto, a chamada razão instrumental. Ou seja, você vai ter que ter diferentes interesses e buscar uma racionalidade que busque um consenso, um bem comum a todos, né? Ao contrário da razão comunicativa, ela é mais rica por ser processual, construída na relação entre os sujeitos, como seres capazes de se posicionar criticamente diante das normas. No entanto, a validade das normas não deriva de uma razão abstrata e universal, como pensavam os filósofos anteriores. Tampouco depende da subjetividade narcísica de cada um, ou seja, na individualidade narcisista de cada um. Não, ela vai muito mais. Ela deriva do consenso encontrado pelo grupo no conjunto dos indivíduos, uma situação ideal de fala. Deste modo, a subjetividade transforma-se em intersubjetividade, mais propriamente em intercomunicação. A validade da norma fundamenta-se na razão comunicativa e resulta no discurso interpessoal. Então, é um discurso que vai interagindo com as diferenças, né? Com as diferenças. A ação comunicativa pressupõe, portanto, o entendimento entre indivíduos que procuram, pelo uso de argumentos racionais, convencer o outro, ou se deixar convencer. Ou você convence o outro com o seu discurso, ou você deixa se convencer por isso. A respeito da validade da norma, até que ela possa ser universalizável, aceita por todos. Instaura-se então o mundo da sociabilidade, da espontaneidade, da solidariedade e da cooperação. Então, é a buscar unir, juntar, agregar todo esse conjunto para se buscar um consenso geral. Os críticos da teoria habermasiana levantam a impossibilidade de se alcançar esse ideal. No entanto, a intenção não é realizar a utopia, mas mantê-la como horizonte do discurso. Se pensarmos nas discussões atuais sobre a ética aplicada, diante dos problemas comuns, todos os que habitam esse planeta, é possível compreender como cada vez mais é necessário rever o comportamento e buscar soluções, ainda que as conclusões sejam revistas com frequência. Ou seja, você tenta buscar soluções à medida que você vai estendendo esse comportamento a várias discussões e buscando um consenso diante dessa situação. Então, todo esse discurso ele tem que ser válido e tem que ser aceito em grupo, não de fato individual. Tudo que você for expor em ideias, elas têm que ser expostas e o grupo tem que ter esse consenso. Se não houver consenso, a validade da lei não é normal. Então, isso tudo mostra que o que é a ética do discurso? É a ética aquela ética que é válida para todos, onde todos concordam pelo discurso e pelo diálogo que foi estabelecido dentro de uma reunião, dentro de uma assembleia, dentro de uma igreja, dentro de um congresso, dentro de qualquer grupo que estabeleça essa chamada ética do discurso, né? Uma coisa que deveria funcionar na política, só que atualmente, né, o que se vê, né, é mais o discurso do ódio em relação ao discurso do consenso, né, e do respeito entre todos. Né? Infelizmente, o Brasil e o mundo caminham para isso, né?
o que não deveria ser, né? Infelizmente. Então, por aqui eu encerro esse pequeno discurso sobre essa aula, tá? E peço para vocês que participem na próxima semana do Google Meet, que nós vamos fazer um encontro para falar sobre as principais dúvidas e fazer uma retomada de conteúdo, tá bom? Um grande abraço e bom final de semana.